gente, tudo bom? Então 2017 começando bem produtivo, né? Conseguindo manter nossa meta de um vídeo por semana. E tô eu aqui com mais um vídeo. Hoje nós vamos fazer essa beleza aqui de mochila. É uma mochila com uma alça só, que é para usar transversal, tá? Uma mochila prática. O fecho dela é a que fica aqui atrás, ó. Tá uma mochila segura, dá pra você andar na cidade, fazer mercado, andar de bike. Então, enfim, como quiser aplicar. Nomeei ela de mochila Moana, porque foi uma pessoa que eu esbarrei essa semana aí para cuidar de uns assuntos médicos da minha mãe. Então essa daqui vai em homenagem a uma pessoinha que ajudou aí nessa luta diária da gente por saúde, tá? Então espero que vocês fiquem comigo para assistir esse vídeo, que ficou bem bacana e divertido de fazer. Vamos lá? Então bora lá. Bom, os moldes, como sempre, vou deixar aqui embaixo o link, tá? Para vocês pegarem lá no blog. Esse molde ele é o da mochila em si, só que eu vou deixar ele em duas partes, porque não tem como escanear ele assim, grandão. Então eu vou fazer como eu faço com os moldes maiores, vou escanear, vou partir ao meio e escanear em duas partes, colocar a parte de baixo e a parte de cima, tá? Todos eles vêm com a marcaçãozinha de dobra de tecido, que é onde você vai posicionar para cortar cortar as peças, tá bom? Os moldes vão ficar aqui embaixo no link. Todas as peças cortadas, em todas as peças vai manta, tá? Porque para mochila ficar bem estruturadinha. Então em todas vai manta, bolso, tampa do bolso, todas elas vai manta dessa vez, tá? Já separei todas as pecinhas pequenas que vou usar, a decoração da bolsa, o zíper, tô usando zíper de metro. Mas aí você usa, se você não tiver de metro, você usa um da medida que tá aqui embaixo na descrição do vídeo, tá bom? Então bora lá começar, né? Todas as pecinhas cortadas já, ó, os conjuntinhos, as modas, tudo bonitinho. Vamos lá começar. Nós vamos começar pelas alças. Essas alças, elas são um pouquinho mais largas, porque como é uma bolsa de alça única, a alça mais larguinha vai dar um charmezinho a mais. Eu achei que se fizesse ela fininha não ficaria legal. Então, alça é aquilo básico, tá? Que eu vou emendar. Bota direito com direito, bota a manta, né? A manta, tecido virado pra cima e o outro, a face principal virada pra baixo. Então, direito com direito, passa a costurinha dos dois lados, corta o excesso de manta, desvira, ferro e bate costurinha de pesponto, tá? Isso aqui é como todas as alças que nós fizemos nos outros vídeos. Combinado? Então bora lá. Costurar as duas alças, costurar a alça e voltar pra gente fazer a continuidade da alça. Olha lá, costurei a alça toda, cortei o excesso de manta, desvirei e já fiz o pontinho de pesponto, que aqui pode ser costurinha decorada ou pode ser o pontinho reto mesmo. Eu sempre uso reto 4. Aqui tá a parte que eu chamei de extensão da alça aqui na descrição, tá? Ela vai fazer a ligação da alça com a mochila, da alça com a mochila, exatamente. Então vai ser a extensão. Pulinho do gato. Quando você for fixar a manta dessa parte, você deixa mais ou menos um dedinho sem manta, porque isso aqui vai ser o acabamento final da mochila. Então você fixa, aí na parte mais larga aqui de baixo, você deixa um dedinho sem manta, tá? Fixa a manta no tecido e vamos fixar agora essa parte na alça. Aí, ó, pega a alça aqui, essa partezinha mais estreita da peça da extensão da alça, você vai alinhar aqui a alça, centraliza. Se preferir, marca. Vamos marcar para ficar mais certinho, né? Não ter erro, ó. Vou aqui marcar, achar o centro. Vou aqui na parte de baixo também, a parte mais estreita do extensor da alça. Vou achar o centro.
e vou aqui, ó, marcar centro por centro, tá? E venho aqui, vou fixar a alça. Tem tecido que quando a gente fura com alfinete fica marquinha, né? Depois você vai lá e dá uma desfiadinha com a unha que ele se orienta. Pronto, aí aqui, ó, tecido com a manta virado para baixo, a manta embaixo, o tecido principal virado para cima, a alça, e aqui a outra parte do tecido do extensor da alça, tá? Vou tirar, não vou tirar o alfinete, deixar ele lá, e vou botar outro alfinete aqui. O que é que nós vamos fazer agora? Nós vamos costurar toda a volta. Aqui, ó, começando aqui pela lateral mais larguinha, vamos costurar aqui pezinho de máquina, costurar aqui, aqui e terminar aqui, tá? Vou costurar e volto pra gente continuar. Olha lá, costurei, tá vendo? Dá pra ver aqui que eu tô usando linha vermelha, vou mostrar do lado da manta, ó. Comecei aqui com retrocesso, costurei toda a volta, terminei aqui com retrocesso, tá? Agora a gente vai tirar o excesso de manta. Recorta aqui o excesso, todo o excesso de manta. Sempre que possível recorta, porque isso dá um acabamento bem bacana na peça. Acho que independente da peça, sempre que dá pra recortar o excesso, é bom recortar. Tá? Recorta o excesso. Corta a quinazinha aqui, ó, que a gente vai desvirar. Pega a quinazinha aqui, corta aqui. Corta aqui. E agora a gente vai desvirar, ó. Vem aqui, desvira. Com a ajuda de um palitinho, ajeita bem essa quininha aqui, porque a gente vai fazer vai passar uma costurinha nela. Toda a volta. Costurinha de pesponto também, né? Agora, outro detalhe. Essa costurinha não vai ser passada agora, vai ser passada quando for fixar na bolsa, tá? Mas aí já deixa ela bem ajeitadinha, o cantinho, a quininha aqui. Ajeita bem aqui a pontinha pra ficar bem bonita. Já vai a máquina não, desculpa, já vai no ferro, bate essa peça, que a gente vai deixar ela reservada. Só tem um detalhe quando você for agora ao ferro. Lembra aquele dedinho que a gente deixou sem manta? Você vai dobrar ele pra dentro assim, ó, e vai passar a ferro, tá? Quando você for passar a sua peça, você já dobra essa partezinha pra dentro, pra vincar ele assim. Você vai só vincar, deixar ele vincadinho com o ferro. Mais à frente vocês vão entender por quê. Vai com calma lá no ferro, passa essa peça e deixa ela vincadinha assim. Não é pra costurar, só pra passar o ferro. A costurinha vem depois, tá? Vamos fazer essa parte e reservar. Agora vamos para o zíper. Como eu falei pra vocês no começo, eu tô usando o zíper de metro. E nessa peça ela vai vai extensão de zíper nas duas pontas. Então você pega lá sua extensão de zíper, coloca o direito do tecido. Esse tecido é horrível para saber achar o direito. Coloca o direito do tecido virado para cima aqui, ó, na extensão do zíper. Vai lá e passa uma costurinha aqui, tá? Faz isso nas duas pontinhas. Sempre o direito virado para baixo, tá? Para os dentinhos do zíper. Passar uma costurinha e voltamos para continuar. Pronto. Extensão colocada, vou cortar aqui o excesso do zíper que ficou. Isso acaba dando acabamento, foi boa, né? Isso aqui acaba que dá um acabamento mais legal na terminação do seu zíper, na hora que você for passar com as peças, for fixar nas peças. Tô usando há pouco tempo assim essa terminação, mas já percebi que dá uma qualidade bem bacana. Pronto, o zíper aqui com a extensão.
Vamos agora fixar esse zíper na mochila. O que eu vou pegar? Uma parte do forro e uma das partes do tecido, certo? O que é que eu vou fazer aqui? Eu vou cortar essa parte ao meio, porque ela é a mesma medida da frente, só que como vai entrar o zíper, ela fica, quando a gente costurar, vai dar a mesma coisa no final, tá? Então, vamos lá cortar essa partezinha aqui ao meio. Deixa eu medir aqui direitinho. Ela aqui tem 35, mais 17,5. E ela aqui tem 12, que vai dar 6. Pega lá a régua, ó. Já passa um risquinho. Vamos lá com o cortador circular. Pronto. Peça cortada ao meio. Agora nós vamos fixar o zíper, que é aquilo que a gente já sabe, né? Já sabe decor e salteado. Primeiro uma das partes. Tecido principal virado para cima, dentinhos do zíper virado para baixo e forro virado para baixo. Esse fica sendo forro do lado de cá. E forro virado para baixo. Vamos alfinetar e passar uma costurinha em toda a extensão. Depois desvira e bate a costurinha de pesponto. Fazer isso dos dois lados, tá? Tem tecido principal virado para cima, dentinhos do zíper virado para baixo e forro virado para baixo. Costura toda a extensão, desvira e passa uma costurinha de pesponto. Se der, já corta o excesso de manta, tá? Essa regra do excesso de manta para recortar é em tudo mesmo. Vamos lá? Pronto, olha, zíper fixado. Tá? Fui lá, fiz uma parte, pespontei, fiz outra parte, pespontei, olha, fica assim, olha a parte de dentro, tá vendo? Um detalhezinho, gente, quando vocês forem fixar o zíper na peça, deixa um dedinho aqui embaixo, ó, descosturado, tá vendo? Um dedinho só na parte de baixo, na parte de cima não precisa. A parte de cima você pode ir até o final aqui, ó. A parte de baixo deixa um dedinho sem costurar o zíper, tá? No caso vai ser a extensão, né? Deixa um dedinho, ó. Um dedinho de cada lado, tá? Porque isso aqui vai ser pra fechar a bolsa. Eu cheguei a costurar ainda e desfiz depois, porque eu esqueci. Então, me perdoem, mas deixa sempre um dedinho, tá? Na hora que for fixar o zíper. Pronto, feito isso, pega essa parte aqui e reserva. Vamos trabalhar agora os bolsos da frente, tá? Essa aqui é a aba, os bolsos não, o bolso e a aba, as partes da frente. Essa aqui é a aba e aqui é o bolso. O que é que eu já fiz? Como eu vou usar esses apliques de costurar, que são os botões que eu tenho aqui, que eu nunca uso pra nada, resolvi colocar nessa bolsa. Eu já coloquei, já fixei eles, tá? Se fosse algum detalhezinho de colar, colocaria depois. Mas o que eu vou fazer? Eu vou pegar direito com direito do tecido, alfinetar e costurar toda a volta, certo? Costura pezinho de máquina toda a volta da peça. Corta o excesso de manta, corta as quininhas.
Aqui em cima, ó, deixa uma aberturinha de uns 4 dedinhos pra gente poder desvirar e colocar o botão ímã, tá? Costura toda a volta, corta o excesso de manta, corta as esquininhas, que vai ficar assim, ó. Tá vendo? Toda a volta costurada, excesso de manta cortado. Esse é o bolso, tá, gente? Essa é a aba, esse é o bolso. Costurei toda a volta, cortei o excesso de manta, deixei uma aberturinha aqui pra desvirar, ó. Tá vendo? E as quininhas recortadas. Aí agora a gente vai aqui pela abertura e desvira essa peça. Deixa uma abertura boa, porque é mais tranquilo para desvirar, para colocar o botão ímã. Se você for costurar, se você for colocar velcro ou botão de pressão, aí não precisa ser uma abertura tão confortável. Você pode deixar o suficiente apenas para desvirar, tá? No caso eu vou colocar botão ímã, então eu tive que deixar uma abertura melhor para poder trabalhar com ele tranquilo. Eu perdi meu palitinho de desvirar, eu tô sem nada com uma ponta boa para desvirar. Aí tô sufoco aqui. Pronto, desvira todas as pontinhas, deixa tudo bem alinhadinho as pontinhas, para o acabamento ficar bem bacana. E as linhas nascem toda hora. Vamos lá. Faz a mesma coisa com a tampa, tá, gente? Eu tô só mostrando aqui como é que estou fazendo com o bolso para fazer com a tampa. Vamos ao ferro bater essa peça, tá? Não vamos costurar essa boquinha ainda, porque a gente vai colocar o botão ímã, mas aí eu vou ao ferro para deixar ela bem assentadinha. Vou costurar a aba, fazer a mesma coisa, recortar o excesso de manta, desvirar e já volto com as duas peças passadinhas pra gente colocar o botão. Pronto, ó, fui no ferro e passei as duas peças, tá? Desvirei e passei. Aqui na aba eu já passei uma costurinha de pesponto bem na pontinha, porque como eu coloquei os apliques, ficou pouco espaço. Eu prefiro o pezinho de máquina nesse pesponto da borda da aba, mas eu me limitei por conta dos apliques que eu coloquei antes, então eu tive que colocar bem na bordinha, tá? Aí já coloquei só na parte de baixo, tá? Na parte de cima aqui eu não pesponto, que aqui é onde a gente vai fixar na bolsa, tá? O bolso eu só fiz desvirar e passar, certo? Não, aqui a aberturinha, ó, por onde a gente vai colocar o botão ímã, aqui é a mesma coisa. Aqui tá o botão ímã, eu vou colocar do grande, tá? Ó, aqui o quadradinho já para o reforçozinho para colocar na aba. Vamos lá. Para marcar o botão ímã, você pega o bolso, aqui seria a parte de cima do bolso onde está aberto, ó. Você vai marcar 7,5 centímetros a partir da borda, 7,5, faz um pontinho. Vai achar o meio, nessa altura aqui, o bolso tá com 16 centímetros de costurado, você vai achar o meio, que é o que? 8 centímetros. Então, aqui é onde você vai colocar o botão. Pega o marcador, a régua do botão, né? O fecho do botão é a régua. Vem aqui, ó, bota a bolinha e marca aqui a lateral. Bota o dedinho aqui por dentro, pegando a manta em uma via do tecido, né, uma parte do tecido, e fura com bastante cuidado. Essa é a parte fixa, então sempre é a fêmea. A parte móvel é o macho e a parte fixa sempre é a fêmea. Tá? Coloca lá. Eu sempre abro pouco, mas antes pouco do que muito, né não? Ó, lembra que eu falei que tem que deixar uma aberturinha um pouquinho confortável, ó, porque senão você não consegue colocar o botão ímã. Ele é chatinho assim, quando o espaço fica pequeno, ele fica chatinho de colocar, então deixa uma abertura bacana. Colocou a trava, perninhas para fora. Se precisar usar tesoura como auxílio, tá? Para não machucar a mão. Pronto, parte da fêmea colocada. Agora, como é que a gente vai marcar o macho? A gente vai pegar aqui, ó, a pontinha da aba e já vem aqui, ó, como se fosse
como se fosse na bolsa. Acha o meio, tá? Da aba, ó, da pontinha da aba aqui, acha o meio, dá uma marcadinha e vem aqui, ó, e mede. Bota aqui em cima. A gente vai fazer o caminho inverso de quando a gente coloca o macho primeiro. Vamos lá, a gente mede tudo direitinho aqui, ó. O pontinho que a gente fez tem que ficar aqui bem em cima do botão, tá? Pra não ficar torto. Dá uma olhadinha pra ver se tá certinho. E vamos marcar. Com o próprio marcador de tecido, você vem aqui com bem calma, ó. Faz um pontinho bem na altura de onde tá a entradinha do botão. Ó, deixa eu mostrar aqui, deixa eu ver se dá pra ver. Ó, levantei aqui e onde tá bem a entradinha do botão, eu fiz um buraquinho, um pontinho, tá? Aí agora a gente vem aqui, bota um pedacinho da manta por dentro para ser o reforço. Primeiro marca, né, com a régua, onde vai rasgar. Marcado. Agora, bora lá. Passa a manta aqui junto com o tecido para dar uma reforçada. E cortezinho. Corta o tecido junto com a manta já. Outro cortezinho. Perninhas para dentro. Travinha. Pronto. Abriu e bolso, botãozinho colocado. O que é que eu vou fazer agora? Essa parte eu vou reservar, porque a gente já vai fixar ela ali na bolsa. Na parte do bolso, gente, essa parte aqui de cima, vai a máquina e passa uma costurinha só aqui, ó, em cima. Se você preferir, você pode primeiro fechar com pontinho invisível e depois passar essa costurinha. Como eu vou passar uma costurinha bem na pontinha, eu não vou fechar com pontinho invisível, tá? Mas aí fica a seu critério. Se você quiser, você fecha com pontinho invisível e depois passa a costurinha. Eu vou só passar a costurinha. Vou passar essa costurinha e a gente já volta pra colocar, fixar o bolso na bolsa, tá? Marcar o bolso na bolsa. Pronto, gente. Terminei, né? Passei aqui, ó, a costurinha que eu falei pra vocês, tá vendo aqui em cima? Bem na pontinha, porque aí segue o mesmo contexto da aba. Bem na bordinha ainda serve pra fechar, ó. Não fica nada aberto, tá vendo? Mas aí, se você quiser, você faz o pontinho invisível e depois passa a costurinha. Pronto. O bolsinho aqui tá pronto. Agora a gente vai pegar a parte da frente, certo? Vamos pegar a fita métrica e vamos marcar aqui, ó, da ponta pra cá, 9,5 cm. Da outra ponta pra cá, 9,5 cm. Debaixo, daqui da bordinha pra cima, 3 centímetros. Da outra bordinha aqui pra cima, 3 centímetros. É aqui que vai encaixar o bolso. Ó, tá marcadinho, aí vem aqui, ó, e encaixa o seu bolsinho. Tá vendo? Ele encaixa certinho, não tem erro. Encaixa bonitinho, vai ficar perfeitinho aqui. O que é que a gente vai fazer? A gente vai tirar essa aba primeiro. Tira essa aba. Vamos fixar o bolso. Fazer essa costurinha aqui, o mais na bordinha que ficar, que você conseguir, para poder acompanhar o contexto das costurinhas que estão da aba e do próprio bolso, né? Então, deixa eu fixar ele aqui. E vou na máquina fazer uma costurinha bem na pontinha, toda a volta. Começa aqui, faz a voltinha aqui, faz bem devagar, porque essa é costurinha de acabamento. Costurinha de acabamento tem que ser com bem cautela, bem calma, tá? Vou fazer essa costura. Depois você vem aqui, fixa, depois que você fizer essa costura, tira os alfinetes, vem aqui, fixa o bolso, que aí você vai só fazer outra costurinha bem aqui nessa pontinha, tá? Não tem erro, gente, é bem fácil, ó. Fiz as marcações do bolso,
fixei ele, vou ali na máquina fazer esse U. Feito esse U, venho aqui, coloco o botão, encaixo como se estivesse fechando e na máquina, e vou à máquina do jeito que tá aqui e passo uma costurinha aqui em cima para prender a aba, tá? Vou lá e já volto pra gente, pra mostrar como é que fecha a bolsa. Olha lá, bolso fixado. Tá vendo? Fixei o bolso, depois fui lá, fixei a aba, não tem erro. E aqui os furinhos do alfinete, é só dar uma coçadinha com a unha que ela some. Pronto. Agora vamos posicionar a alça, a parte de baixo da alça, para poder a gente fechar, tá? Vem aqui, acho o meio do fundo da bolsa, ó. Vem aqui, acho o meio. A parte de baixo. A mesma coisa, a alça tem as duas pontas, né? Tem aquela pontinha que a gente deixou a aberturinha aqui e tem a parte de baixo. Você vai na outra parte, na parte que não tá costurada e também acha o meio. Vem aqui, ó, casa meio com meio. Aqui embaixo, deixa eu mostrar aqui. Vendo? Tô casando aqui meio com meio, essa é a parte de baixo. Tem a parte maiorzinha que tem a extensão da alça, é a outra parte, tá? Vem aqui, ó, casa meio com meio. Vai na máquina e passa uma costurinha bem na pontinha, só pra segurar isso aqui, pra facilitar na hora de fechar. Uma costurinha bem na pontinha, rapidinho. Pronto, costurei, ó, passei só bem na pontinha mesmo. Uma costurinha só pra fixar, deixar ela presinha aqui pra facilitar na hora de montar. Agora eu vou pegar ela aqui, ó, e vou alfinetar ela dobradinha aqui, pra não correr risco da gente pegar ela na hora que for passar. Agora a gente vai pro fechamento da bolsa. O que é que a gente vai fazer? Lembra que a gente deixou aqui separado a manta do tecido principal do forro? É justamente para esse momento a gente unir forro com forro e tecido e parte da frente com parte da frente. A gente vem aqui, ó, pega a parte da frente, abre o zíper, tá, gente? Deixa o zíper aberto para depois, senão a gente não consegue desvirar. Deixa o zíper aberto, vem aqui, ó, alfineta só a parte da frente, tá? O forro não. Espera aí que minhas cachorras estão brigando, rapidinho. Pararam. Tenho duas cachorras e elas às vezes brigam, não entendo porquê. Enfim, aí vem aqui, ó, direito com direito. Tá? Toma cuidado pro tecido não enrugar, não engelhar. Como esse tecido não foi quiltado, então ele solto, a gente tem que tomar mais cuidado ainda, tá? Vem aqui, ó, tá vendo que o forro tá aqui, ó, separadinho, né? Pronto, bora lá. É só a parte principal, ó. Vamos costurar a parte principal, depois nós vamos costurar toda a volta da parte do tecido de forro. Vamos pegar o forro, ó, da mesma forma que a gente fez ali, a gente vai fazer aqui, ó, forro, direito com direito do forro e costurar toda a volta. A gente só não vai costurar essa boquinha vai ficar aberta, a gente vai costurar aqui, ó, começa aqui, dá a volta toda e termina aqui, tá? Vamos fazer isso e a gente volta pra continuar. Bom, tudo pronto aqui, ó, passei a volta toda da parte principal e do forro, tá? Recortei o excesso de manta. Agora a gente vai pegar aqui pelo buraquinho de cima que ficou e vamos desvirar a peça, bota tudo pra fora. Com cuidado, porque tem os botões, né? Tem a aba, então assim, com bastante cuidado. Vai pegando lá do fundo, de preferência. Não esquece de começar a costura lá com retrocesso, para deixar essa boquinha bem reforçada, porque vai ter uma pressãozinha aqui, né? Então, com calma. Bom no tecido é isso, né? Que ele vai se moldando, vai se ajustando. Vamos lá, com calma que vai dar certo.
bota a mão, qualquer coisa aqui por dentro do buraco, ó, pra poder ir por dentro lá do forro, esticar. A gente pensa que não vai dar certo, mas no final dá tudo certo. Hoje eu tava com a minha mãe no consultório, minha mãe tava em consulta, enquanto ela tava em consulta eu tava lá rabiscando no meu caderninho de projetos, ó. Fiquei lá rabiscando pra ver se conseguia desenhar ela. A primeira vez, como quase todas as peças que eu faço com vocês, é a primeira vez que eu tô fazendo. Eu acabei de desenhar, já fui cortar os moldes. E não é que deu certo? Ai, acho o máximo quando dá certo. Pronto, está quase pronta a nossa linda bolsa. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai passar ela a ferro, toda bonitinha, certo? Passamos ela a ferro, ó. Fica lá o forrinho tudo embutido, tá vendo? Todas as costuras ficam embutidas, fica tudo lindo. Aí agora a gente só vai fazer o quê? Passar ela a ferro. E aqui, ó, onde a gente deixou aquela aberturinha, lembra? A gente vai encaixar nessa parte de cima. Vem aqui, ó. Encaixa com cuidado. Se cortar nas medidas, se cortar tudo direitinho, respeitar sempre o pezinho de máquina para fazer as costuras, vai dar certo, não tem erro. Vê, só toma cuidado para ver se a alça tá no direito, ó. Vem aqui, encaixa direitinho. Com cuidado para ver se o tecido de forro tá indo junto, porque esse vai ser o acabamento da sua bolsa, ó. Você bota ele bem alinhadinho aqui, o tecido de forro com o tecido principal. Encaixa aqui. Lembra que a gente deixou tudo dobradinho aqui, ó? Encaixa e vamos na máquina passar essa costurinha. Tá? Encaixou aqui, ó. A gente vai fazer uma costurinha aqui, toda essa voltinha do acabamento. A gente vai dar o acabamento na extensão da alça e fazer o fechamento definitivo da bolsa, tá? E agora calma, cuidado para ir encaixando, deixar ele bem encaixadinho aqui e dá o toque final na sua bolsa, na sua linda mochila Moana. Vou lá fazer essa costurinha, passar ela a ferro, fazer essa costurinha e volto para mostrar o resultado final para vocês, tá bom? Pronto, gente. Fui lá, ó, costurei, encaixei, né, o extensor da alça, ó, costurei, tá vendo? Costurei uma costurinha na bordinha, que aí fixa, dá o acabamento da alça, da bolsa, né, e fixa a alça. Achei o resultado incrivelmente lindo, assim. Eu vi essa bolsa, eu acho que foi na internet. Eu tava pesquisando uma mala de notebook pra mim, uma mochila. Eu quero fazer uma mochila pra mim de notebook, mas não achei ainda um modelo interessante. Aí eu pesquisando mochila para o meu notebook, eu vi essa foto. Só que nem era de tecido, eu acho que era couro, eu acho que era outra coisa, não sei. Era uma foto de uma moça com essa bolsa assim, transversal nas costas. Então eu supus que era assim. Eu não vi nada do detalhe de trás, eu não vi nada desses detalhes. Mas aí deu a ideia de fazer assim. Eu achei que ficou bem bonita. O acabamento ficou lindo. As costuras ficam todas embutidas, ó. A gente não vê nada aqui dentro. Uma mochila bem prática, assim, pra você bater perna na cidade. Segura, né? Porque o fecho fica aqui atrás, então fica uma coisa segura, uma coisa que eu acho que bem útil. Talvez pra andar de bike, não sei, eu não pedalo, então não sei se funcionaria. Detalhes sobre a alça. Essa alça eu não fiz regulável, eu fiz ela por uma medida, medi mais ou menos em mim e tal, pelo molde que eu desenhei. Só que eu tenho 1,70 m e esse tamanho de alça ficou um pouco curta pra mim. Talvez se tivesse 5 centímetros a mais, tinha encaixado perfeito no meu corpo. Então a gente já sabe que a medida de alça que tem aqui, que eu vou ver agora quanto foi que eu pus, acho que foi 65. Cadê a alça? Pronto, a alça eu coloquei 65 centímetros. A gente já sabe que 65 centímetros vai servir perfeito para uma pessoa de 1,65 m. Então aqui a gente já tem a ideia de que
pra mim teria que ser 70 centímetros de alça. Então, se você pensar em fazer talvez regulável, faz uma alcinha aqui, ó, pequena, com os botõezinhos, e a de cima também com os botõezinhos de pressão, que aí dá pra encaixar e dá pra regular, né? Isso aí eu pensei depois, aí não deu fazer. Talvez se eu precisar fazer pra alguém que peça pra mim, eu já faço ela regulável. Mas eu achei incrível, ficou bem bacana, achei que o resultado ficou bonito. O bolsinho e a aba com a manta dá uma estruturada, dá um caimento muito bonito, dá robustez na bolsa. Talvez se ele tivesse com aquele bolsinho só fininho, não tivesse ficado tão encorpada. Eu achei bem bacana. Bom, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês façam. Se fizerem com a regulagem, me conta como ficou. Me conta como é que vocês se saíram. Eu achei que ficou linda, tá? É isso. Espero de verdade que façam e me contem que fizeram, tá? Forte abraço. Fiquem com Deus e até a próxima. Cheiro no coração.